Ela disse que seria um final de semana inesquecível. E estava certa. Minha própria esposa, junto com as duas irmãs dela, me deixaram sozinho no meio do nada, a 200 milhas de casa, sem um centavo no bolso e sem o carro. Tudo porque eu precisava aprender a não ser tão carente. Enquanto eu lutava contra o pânico naquela estrada escura, elas postavam stories rindo, num jantar caro que eu tinha pago. Aquela noite não foi uma piada. Foi uma declaração de guerra. O pior não é o silêncio da estrada deserta, ou o frio que corta como uma faca. O pior é o eco do riso dela no seu ouvido, a lembrança do olhar de cumplicidade das suas cunhadas quando te empurraram para fora do carro, e a certeza absoluta de que a pessoa que jurou te amar acima de tudo te vê apenas como um palhaço. Um palhaço que paga as contas. Eu, Marcos, fui esse palhaço. Mas a piada estava só começando. Meu nome é Marcos Silva, e há 6 anos eu achava que tinha vencido na vida. Brasileiro, engenheiro de software, consegui uma vaga na Califórnia, conheci a Laura em um café em San Diego, e casei. Ela era a americana dos sonhos, sorriso fácil, cabelos cor-de-mel, e essa aura de que a vida era uma festa eterna. Eu, o imigrante sério e trabalhador, fui completamente engolido por aquela luz. O que eu não sabia é que luz forte demais cega, e te impede de ver as sombras que se movem logo atrás. As sombras tinham nome: Chloe e Brittany. As irmãs dela. Chloe, a mais velha, divorciada, empreendedora de network marketing que vivia de projeto falho em projeto falho. Brittany, a caçula, uma influencer de 22 anos cujo maior talento era gastar dinheiro. Elas eram um pacote. Onde ia Laura, iam as irmãs. E onde iam as irmãs, ia meu cartão de crédito. Eu justificava: faz parte, Marco. É a família dela. Quer ser aceito, né? Burrice pura. A brincadeira começou a ser planejada na minha frente. Era um sábado de manhã, eu no sofá vendo um jogo do Lakers. Baby, que tal uma aventura? Laura veio, deitando no meu colo com aquele olhar de gatinha. Aventura? Tipo, acampar? Você detesta mosquito, amor. Não, silly. Uma road trip. Só nós. Para Las Vegas. Fazer algo espontâneo. Ela falou, enquanto trocava uma mensagem rápida no celular. Eu devia ter estranhado aquele sorriso rápido demais. A Chloe entrou na sala, mastigando uma maçã. Las Vegas? No meio da semana? Marco tem que trabalhar, Laur. Ah, ele pode tirar uns dias. Você tira, não é, honey? Laura fez beicinho. Precisamos reconectar. Temos estado tão funcionais. A palavra funcional era uma facada. Ela usava sempre que eu reclamava das contas altas do cartão dela no Sephora. Não quero um relacionamento funcional, Marco, quero paixão. E paixão, aparentemente, custava caro. Eu posso ver com meu chefe, eu disse, cedendo como sempre. A ideia até me animou. Um tempo só nós dois, longe das irmãs metidas. Perfeito! Brittany surgiu da cozinha, como um fantasma sempre presente. Mas é longe. Vocês vão dirigir à noite? Tão velho. Não vamos à noite, eu respondi, um pouco irritado. Mas a graça é a estrada. Laura saltou do meu colo. Vamos fazer tipo uma caça ao tesouro. Eu dirijo primeiro, você descansa. Aí eu te dou dicas para o próximo destino. Vai ser super divertido e diferente. Parecia infantil. Mas era Laura sendo espontânea. Eu disse sim. Na quarta-feira, à tarde, partimos. O carro era meu, um SUV que eu havia financiado em 72 vezes. Laura dirigia, com um espírito de animação que parecia forçado. Ela colocou uma playlist das irmãs, alto, e cantou gritando. Paramos em um posto. Ela me fez comprar snacks e energéticos. Para a longa jornada, meu cavaleiro. Ela brincou, dando um beijo em minha bochecha. O céu foi escurecendo.
Saímos da interestadual e pegamos uma estrada estadual, mais vazia. Onde estamos indo, exatamente? Perguntei, começando a ficar desconfortável. O GPS do celular dela estava desligado. É surpresa. Confia no processo, baby. Ela riu. 2 horas depois, estávamos no meio do nada. Literalmente. A paisagem era de deserto, montanhas baixas e alguns cactos. A última cidade tinha ficado para trás há 1 hora. Não havia sinal de celular. Laura, isso não é o caminho para Vegas. Nunca disse que era para Vegas, silly. Ela riu de novo, mas era um som seco, metálico. A aventura é sobre o desconhecido. Foi quando o carro começou a falhar. Droga, ela murmurou, fingindo surpresa. Acho que tem algo errado. O carro perdeu força e ela o puxou para o acostamento de terra batida. A escuridão era total, só as luzes do carro iluminando a poeira vermelha. Vou dar uma olhada, eu disse, abrindo a porta. Não precisa. A voz dela foi aguda. Na verdade, acho que é aqui. Aqui o quê? Eu perguntei, já fora do carro. O vento gelado do deserto cortou minha camiseta. A porta do motorista se abriu. Laura saiu. E então, as portas traseiras também. De dentro do carro, surgiram Chloe e Brittany. Elas estavam escondidas no porta-malas, agachadas. As três estavam ali, me encarando com sorrisos idênticos, de uma crueldade que gelou meu sangue mais que o vento. Surpresa! Gritou Brittany, filmando tudo com o iPhone. O que diabos é isso? Minha voz falhou. É a sua aventura, Marco. Disse Laura, com uma voz doce que agora soava venenosa. Você sempre diz que é independente, que saiu do Brasil sozinho, que é um sobrevivente. Então vamos ver. Chloe se aproximou, com um sorriso de desdém. Você fica tão grudado na Laura. Tão carente. Ela precisa de espaço, amigo. Precisa de um homem, não de um filho. Então essa é a sua lição. Se vira. Não podem ser sérias, eu disse, rindo de nervoso, olhando para Laura esperando que ela dissesse em brincadeira. Ela só cruzou os braços. É sério, baby. Você precisa aprender. Aqui tem um posto de gasolina, a uns 15 quilômetros nessa direção, ela apontou para a escuridão. A gente volta para casa. Você se vira. É um exercício de confiança. Vocês vão me deixar aqui? No meio do nada? Minha voz ecoou no vazio. Não é no meio do nada. Tem estrada. E você é um homem, não é? Brittany zoou, ainda filmando. Não fica fazendo cara de cachorro abandonado. Laura abriu a porta do motorista. Eu ligo para você amanhã, ok? Te amo. Ela disse, como se estivesse indo para o trabalho. Laura, para com isso. Isso não tem graça. Gritei, segurando a porta. Ela olhou para minhas mãos na porta, depois para meu rosto. O olhar dela perdeu toda a doçura. Era puro gelo. Tira a mão, Marco. Agora. A ordem foi baixa e clara. Foi aí que eu entendi. Não era uma brincadeira. Era um ritual. Eu era o sacrifício para a diversão delas. Para provar algo para as irmãs. Para humilhar. Chloe me empurrou para longe do carro. Seja homem, Marco. Vai ser uma ótima história depois. Elas entraram no carro. Meu carro. Laura deu partida. O motor, que supostamente estava com problema, roncou perfeitamente. Ela deu ré, virou o carro na estrada. Através do para-brisa, vi as três rindo. Brittany ainda com o celular apontado para mim. A minha imagem, sozinho, com pânico nos olhos, seria o entretenimento da noite delas. Então, pisaram fundo. As luzes traseiras desapareceram na curva, engolidas pela noite. O silêncio que desceu foi avassalador. Só o uivar do vento. Eu estava a 200 milhas de San Diego. Sem celular,
O meu estava no carregador do carro, porque ela disse que ia cuidar dele. Sem carteira, eu tinha dado para ela guardar na bolinha, porque ia suar na caminhada. Só eu, a roupa do corpo, e o deserto. A primeira sensação foi um vazio, um choque que paralisou. Depois, veio o frio. Um frio úmido e cortante que o deserto da Califórnia tem à noite. E então, o pânico. Um calafrio subiu da espinha até o couro cabeludo. Eu estava completamente sozinho. Abandonado. Por minha esposa. Comecei a andar. Não tinha escolha. O asfalto estava gelado sob meus tênis. Cada som noturno, um farfalhar, um estalo, me fazia saltar. Meu coração batia num ritmo de tambor de guerra. Os pensamentos eram um turbilhão, elas vão voltar. Qualquer minuto agora. É uma prova. Elas vão voltar. Passei uma hora andando. Nada. A escuridão era absoluta. Até que, no silêncio, ouvi o som de um carro. Esperança! Corri para o meio da estrada, acenando como um louco. Eram faróis altos. O carro diminuiu, era uma picape velha. Parou. O vidro desceu. Dois caras, com cara de quem trabalhava em fazenda, me olharam. Tudo bem, amigo? Perguntou o motorista. Minha esposa. Me deixou aqui. Preciso chegar a um posto, a uma cidade. Tem como me levarem? Eles se entreolharam. O cheiro de maconha vinha de dentro do carro. Claro, pula na caçamba, disse o passageiro, com um sorriso que não era amigável. Olhei para a caçamba suja de terra. Era isso ou continuar andando. Subi. A viagem foi um pesadelo de vento gelado e solavancos. Eles aceleravam e freavam bruscamente, rindo da minha situação. Depois de uns 20 minutos, pararam na frente de um posto de gasolina iluminado, mais uma loja de conveniência. Tá aí, princesa. Boa sorte. Desci, minhas pernas trêmulas. Entrei no posto. O atendente, um senhor hispânico, me olhou com pena. Amigo, você tá bem? Preciso usar o telefone. Por favor. Ele me passou o telefone fixo por baixo do vidro blindado. Liguei para Laura. O celular dela estava desligado. Liguei para nossa casa. Nada. Liguei para o celular dela de novo. Direto para a caixa postal. Minhas mãos tremiam. Foi quando, por instinto, peguei meu próprio celular. Eu tinha a senha do iCloud dela. Uma invasão de privacidade? Talvez. Mas ela me deixou no deserto para morrer. No login, vi que o Find My iPhone dela estava ativo. E ele mostrava a localização, em um restaurante chique no bairro de La Jolla, em San Diego. O mesmo restaurante para o qual eu tinha feito a reserva e pago adiantado, $500, para nosso suposto jantar de reconciliação na volta de Vegas. Não era só um abandono. Era um evento. Elas foram direto para o jantar que eu ia pagar, para comemorar a brincadeira. A humilhação foi um soco no estômago. Eu quase vomitei ali, no chão sujo do posto. O atendente, Dom Ramon, viu meu rosto desmoronar. Vai ficar bem, filho. Quer uma xícara de café? Por conta da casa. Aceitei. Enquanto o café amargo me queimava a garganta, uma fagulha se acendeu no meio do desespero. Uma fagulha fria e dura. Era o fim do Marcos que dizia sim para tudo. O Marcos que aceitava humilhação em nome de um amor que nunca existiu. Aquela não era minha esposa. Era uma estrangeira cruel que morava na minha casa e gastava meu dinheiro. E suas irmãs eram as capangas. Elas achavam que eu era um fracote. Um otário. Que eu ia ficar aqui, me humilhar mais, pedir ajuda, e voltar para casa de cabeça baixa, aceitando as desculpas vazias delas. Mas uma coisa que elas subestimaram, um homem que já perdeu tudo, menos a dignidade, é o homem mais perigoso que existe. E elas tinham acabado de tirar a única coisa que me restava, a ilusão. Paguei o café com $1 que achei no bolso do meu casaco. Olhei para Dom Ramon.
Senhor, tem algum serviço aqui que eu possa fazer por algumas horas? Só preciso de dinheiro para um ônibus ou algo assim. Ele olhou para mim, pensativo. O depósito lá atrás está uma bagunça. Se você organizar até o amanhecer, te dou $50 e uma carona até a parada do Greil mais próxima. $50. Era pouco. Era tudo. Era o meu recomeço. Combinado, disse, com uma voz que não reconheci. Era firme. Era fria. Enquanto eu começava a carregar caixas pesadas no depósito frio do posto, suando e com os músculos doendo, minha mente não parava. Elas estavam rindo, comendo lagosta com meu dinheiro, postando stories. A Laura devia estar pensando, onde será que meu bobinho está agora? Não, querida. Não sou mais seu bobinho. Sou a sua pior consequência. E vocês três vão aprender o preço de uma piada de mau gosto. A aula estava prestes a começar. E eu, finalmente, ia dar a aula. O depósito do posto de gasolina era um caos de óleo, peças velhas e poeira que grudava na garganta. Trabalhei a noite toda, movendo caixas, limpando prateleiras, organizando um estoque que não via ordem há anos. Cada caixa pesada que eu erguia, cada arranhão que fazia no braço, era um lembrete. A queimação nos músculos era boa. Era real, dolorosamente real, diferente da dor fantasma do abandono, essa eu podia localizar. Enquanto isso, minha mente trabalhava mais rápido que minhas mãos. Dom Ramon, o atendente, era um salvador disfarçado de cara rabugento. Perto do amanhecer, ele trouxe um sanduíche embalado e outro café. Para você. Trabalhou direito. Obrigado, senhor. Não é senhor. É Ramon. Ele olhou para minhas mãos sujas. Mulher? E as irmãs dela? Respondi, a voz rouca. Ele apenas balançou a cabeça, com um olhar de quem já tinha visto tudo. La família, a veces é esse o inferno. O dinheiro e as mulheres, amigo. Sempre a mesma história. Quando o sol começou a pintar o deserto de laranja, ele cumpriu a palavra. Colocou os $50, mais 20 extra, em minha mão. Para a passagem. E para um café melhor lá na cidade. A carona foi em seu caminhão velho, até uma parada numa cidadezinha chamada Blitz, já na divisa com o Arizona. Dali, um ônibus interestadual me levaria de volta à costa por $38. Durante as 4 horas de viagem de ônibus, a ficha finalmente caiu. De verdade. Não era mais só raiva ou humilhação. Era cálculo. Abri o aplicativo do banco no celular emprestado de Ramon. Ele disse que eu podia devolver por correio. Conectei na minha conta. Os estragos eram visíveis. Na noite anterior, além dos $500 do restaurante, havia 3 saques de $200 cada no cartão da Laura, feitos em um ATM perto de Lajola. Para a festa, imagino. 2 compras online na Sephora, $340. E uma assinatura anual para um app de meditação que Chloe vivia vendendo, $599,99. Quase $2.500 torrados em menos de 12 horas. O meu salário, o suor da minha frente, virando cosmético e vinho caro para a farra delas enquanto eu congelava no deserto. Mas a cereja do bolo estava no Instagram. Usei uma conta fantasma que eu tinha. O perfil da Brittany estava aberto. E lá estava. Um story destacado, intitulado Girl Strip Mulher com Orelhas de Coelho. Um vídeo de poucos segundos. A câmera focava na Laura, rindo, com um copo de champanhe na mão. Atrás, Chloe fazia pose. A legenda: quando você finalmente consegue um night off dos problemas. Hashtag desintoxicando, hashtag sisterhood. Nos comentários, uma amiga perguntou, cadê o Marco? A resposta da Brittany: ah, ele tá tendo uma aventura solo kkkk. Precisava de um tempo de qualidade, consigo mesmo. Cara com a língua para fora e piscando. A frieza foi chegando. Um gelo que substituiu o sangue nas veias. Elas não só fizeram isso, como estavam orgulhosas. Transformaram minha agonia em conteúdo. Em engajamento.
em prova da sisterhood delas. Eu era o vilão, o problema do qual elas precisavam de um night off. O ônibus entrou em San Diego no fim da tarde. Desci no centro e peguei um Uber até um lugar que eu nunca imaginei precisar ir, um hotel barato, longe de nosso apartamento em Mission Beach. Paguei uma semana com o dinheiro que sobrou. Era um cubículo sujo, mas era meu. Meu quartel-general. O primeiro passo foi tático. Do meu laptop, acessei todos os serviços compartilhados. Netflix, Spotify, Amazon Prime, mudei todas as senhas. Depois, liguei para o banco. Reportei meu cartão como perdido, o que era verdade, estava com a Laura, e cancelei os dela que tinham mim como titular. A atendente, ao ver os saques recentes, sugeriu contestar as transações. Parecem fora do seu padrão de comportamento, Sr. Silva. Fora? Era um padrão agora. O padrão da traição. Conteste todas a partir de ontem à noite, ordenei, com uma calma que me surpreendeu. Depois, veio a parte mais importante. Abri meu e-mail do trabalho. Enviei uma mensagem para o RH e para meu chefe. Expliquei, de forma seca e profissional, que estava passando por uma situação doméstica crítica e inesperada e precisava trabalhar em home office pelos próximos dias. Não dei detalhes. A cultura americana é boa nisso, eles não perguntam. Apenas aprovaram. Com o básico de sobrevivência garantido, sentei na cima dura do motel e pensei. A vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas eu não queria apenas vingança. Queria justiça. E queria que elas sentissem, na pele, a mesma insegurança, o mesmo desamparo que elas acharam engraçadinho. Meu plano começou a tomar forma quando lembrei de algo. O apartamento estava no meu nome. O crédito era todo meu. A Laura e as irmãs? Brittany era uma estudante sem renda. Chloe, uma empreendedora com histórico de crédito arruinado. Elas moravam no meu castelo de cartas. E eu estava prestes a soprar. Peguei o telefone. Havia uma ligação perdida da Laura. E uma mensagem de voz. Apertou o play. A voz dela era doce, preocupada. Amor? Onde você está? Fiquei tão preocupada. Você sumiu. Me liga, por favor. Precisamos conversar. As meninas acham que você está exagerando, mas eu tô morrendo de medo. Te amo. O tom era perfeito. A namorada preocupada. Para qualquer um ouvindo, eu seria o dramático, o desequilibrado. Ela já estava montando a narrativa. Meu estômago embrulhou, mas o gelo no peito manteve o controle. Ela não estava preocupada. Estava com medo de ter perdido o controle. Medo de que o boneco tivesse saído da caixa. Não respondi. Deixei o silêncio pesar. Enquanto isso, iniciei a fase 2. Chloe tinha um segredo. Um segredo que eu descobri por acaso, mexendo no computador dela meses atrás para consertar a impressora. Ela não declarava direito à renda dos esquemas de pirâmide para o IRS, o Imposto de Renda americano. Tinha um arquivo escondido, contas.xlsx, cheio de números que não batiam. Na época, ignorei. Problema dela, pensei. Agora, era uma oportunidade. E Brittany? A influencer. Sua moeda era a imagem. A reputação. A marca dela era de menina de família, alegre, com um cunhado legal que bancava uns luxos. Quebrando a imagem, quebrava o negócio. Mas tudo tinha seu tempo. A primeira coisa era cortar o oxigênio, o dinheiro. No meio da noite, acessei o sistema de pagamento de contas do prédio. Cancelei o débito automático. As contas de luz, água e internet do apartamento venciam em 5 dias. Elas não iam conseguir pagar sozinhas. Apertaria o cerco. Deitei na cama, olhando para o teto manchado. A raiva dava lugar a uma determinação obsessiva. Elas riram da minha cara. Postaram minha humilhação. Achavam que eu era pequeno. Amanhã, o jogo mudaria. E eu, o carente, o bobinho, ia jogar para ganhar.
Os próximos dias no motel foram de um silêncio estridente, quebrado apenas pelo teclar do meu laptop. Eu virei um general planejando um cerco. A primeira resposta da Laura veio não por ligação, mas por e-mail, um canal mais formal, fácil de documentar. Assunto: urgente. Corpo: Marco, isso já passou dos limites. Você cancelou os cartões? A internet do apartamento está cortada. As meninas estão desesperadas. Isso é abuso financeiro. Precisamos conversar como adultos. Você está agindo de forma muito cruel e mesquinha. Volte para casa. Podemos ir a uma terapia. Laura. Abuso financeiro. Cruel. Mesquinha. As palavras dela projetavam em mim a vilania que era delas. Era clássico. Respondi, curto e grosso, de um e-mail novo que criei. Laura, você e suas irmãs me abandonaram em uma estrada deserta, a 200 milhas de casa, sem qualquer meio de comunicação ou dinheiro, para seu próprio entretenimento. Você cometeu o abandono de incapaz, um crime. Qualquer ajuste financeiro é uma consequência direta de suas ações. Não entre em contato novamente, a não ser através do meu advogado. Qualquer comunicação será usada como evidência. Menti sobre o advogado? No momento, sim. Mas o efeito foi imediato. O e-mail dela tinha o tom de quem dava uma ordem. A minha resposta era um muro de aço. O silêncio do outro lado foi palpável. Foi a Chloe quem quebrou primeiro, claro. Ela, que precisava do Wi-Fi estável para suas reuniões de negócios online. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Marco, você tá fazendo a Laura sofrer. Ela errou, mas você tá sendo um monstro. A gente brincou, foi longe demais, ok? Agora volta a ser homem e resolve isso. Preciso da internet para trabalhar. Respondi com uma foto. Uma captura de tela do tal arquivo contas.xlsx, com os números suspeitos borrados, mas com o nome dela e o logotipo do IRS visíveis. Anexei uma linha. Acho que o IRS vai achar seu trabalho muito interessante, Chloe. Fica tranquila. O celular do motel quase explodiu com as notificações de chamada perdida do mesmo número. Bloqueei. A sensação de poder era nova, e um pouco assustadora. Eu não era mais o provedor passivo. Era uma ameaça. A gota d'água para elas veio no quinto dia. A conta de luz atrasou e a companhia cortou o fornecimento. Num apartamento à beira-mar em San Diego, sem ar-condicionado, a coisa fica insuportável rápido. Foi quando Brittany, a influencer, fez seu movimento burro. Desesperada, sem poder carregar os equipamentos ou editar vídeos, ela postou um desabafo no Instagram Stories. Alguém me indica um hotel bom em SD que não custe um rim? Cara de esgotado, família passando por uns bios financeiros inesperados, #stress, #vibes not so good. Foi a abertura que eu precisava. Com prints rápidos, salvei o story. Usando uma série de contas falsas, comecei a comentar nas postagens antigas dela, onde ela aparecia no meu apartamento, com meus móveis, meus eletrônicos. Ué, sumiu o cunhado bancão. BO financeiro igual o otário cortou o cartão. Quem vive de aparência acorda sem luz mesmo. #karma. A comunidade online é um vespeiro. Os comentários cresceram, a curiosidade também. Uma seguidora perguntou direto: cadê o seu cunhado que sempre estava aí? Ele se mudou. Brittany, em pânico, deletou o story e depois o post inteiro. Mas a internet é para sempre. Os prints estavam comigo. No sétimo dia, a porta do meu motel bateu. Não era um empurrão gentil. Era um estrondo. Abri, com a corrente engatada. Era a Laura. Mas não a Laura dos cabelos perfeitos e sorriso brilhante. Essa aqui tinha olheiras, cabelo oleoso amarrado de qualquer jeito, e um olhar que misturava fúria e desespero. Você precisa parar com isso, Marco. Agora. Olá, Laura. Precisa de algo? Você tá me destruindo. Você cortou tudo. Não tenho como pagar o aluguel.
A Brittany tá surtada. A Chloe tá me culpando. Você tá fazendo isso por quê? Por uma brincadeira? Uma brincadeira, repeti, friamente. Você acha que foi uma brincadeira? Foi. Foi idiota, infantil, eu sei. Eu já pedi desculpas. Você não pediu desculpas. Você me chamou de cruel e mesquinho. E me mandou voltar para casa. Isso não é um pedido de desculpas. É uma ordem. Ela tentou enfiar o pé na porta. Eu empurrei, mantendo a corrente. O que você quer? Dinheiro? Vingança? O que? Quero que você sinta, falei, baixo. Quero que você sinta 1/10 do pânico que eu senti naquela estrada. Do frio. Da solidão. De saber que a pessoa que você mais confia no mundo te descartou como lixo, por diversão. Você e suas irmãs. Vocês três, juntas, são um câncer. E eu cortei o tumor fora. O rosto dela se contorceu. Não era mais raiva. Era medo puro. Ela via que o Marcos submisso tinha morrido no deserto. Vou te processar. Por abandono do lar. Por abuso emocional. Por favor, faça isso, incentivei, um sorriso sarcástico surgindo. Vou adorar mostrar para o juiz os prints do seu jantar de $500, os stories da Brittany zoando minha aventura solo, e o extrato do banco com os saques que você fez enquanto eu caminhava no deserto. Vou adorar contar, em detalhes, como você e suas irmãs me abandonaram. Qual juiz, Laura? Qual juiz vai ficar do seu lado? Ela ficou branca. A ficha jurídica da palhaçada dela finalmente caiu. Nós éramos uma família. Não, corrigi. Eu era o banco. E o bobo da corte. A apresentação acabou. Fechei a porta na cara dela. Ouvi um choro abafado, depois os passos dela indo embora. Não senti pena. O gelo dentro de mim mantinha tudo intacto. Na semana seguinte, executei o plano final. Contratei um advogado de verdade, um brasileiro casca-grossa especializado em direito de família e imigração. Ele ouviu minha história, viu as evidências, e deu um sorriso largo. Elas não têm perna para ficar em pé, amigo. Você tem extrato, tem provas do abandono, tem testemunha. O Dom Ramon concordou em dar um depoimento, e é o único com renda comprovada. Vamos pedir a separação legal com base em crueldade. E despejá-las do apartamento. O processo foi movido. A intimação chegou para as 3. Sem dinheiro para um bom advogado, assustadas com a ameaça do IRS para Chloe e com o escândalo online para Brittany, elas não tiveram escolha. Aceitaram um acordo. O divórcio seria rápido. Laura não teria direito a alimony, pensão, por causa das circunstâncias. Elas teriam que desocupar o apartamento em 15 dias. E eu não moveria queixa criminal por abandono ou processaria a Chloe no IRS. Elas se mudaram para um apartamento minúsculo das 3, financiado pela mãe dela. A última imagem que tive delas foi pelo vídeo do porteiro do meu prédio, quando vieram buscar os últimos pertences. Carregavam malas, semblantes fechados, sem a risada alta e o ar de superioridade. Pareciam menores. Derrotadas. Eu vendi o apartamento, comprei um condo menor, sozinho, com vista para o mesmo mar, mas que agora parecia mais limpo, mais leve. O dinheiro da venda ficou comigo, é claro. Às vezes, no silêncio da noite, a dor volta. A traição não some. Mas ela não me controla mais. Elas riram da minha cara, e acreditavam que a piada tinha sido em mim. Não entenderam que, ao me jogar naquela estrada, elas tinham me dado o único presente real do nosso casamento, a visão clara, cristalina e sem piedade, de quem elas realmente eram. E a permissão, finalmente, de colocar mim em primeiro lugar.